Em 12 histórias reais do Brasil profundo que as autoridades preferem arquivar, inscreva-se agora. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos, e cada inscrição é um voto para que essas verdades não morram no silêncio. Aperte o botão vermelho e vamos começar. Maurício Esteves acordou às 5 da manhã como sempre fazia, mas o corpo pesava diferente naquela terça-feira de setembro. 62 anos de trabalho braçal haviam esculpido um homem compacto e resistente, mãos grossas marcadas por calos antigos e cicatrizes de arame farpado. Ele se ergueu da cama estreita, sentindo os joelhos estalarem, lembretes incômodos de décadas montando touros em rodeios pelo interior. A Winchester calibre 30-30 descansava encostada na parede ao lado do criado mudo, carregada, segura travada. Maurício a olhou por um instante antes de calçar as botas gastas. Lá fora, o terreiro ainda estava mergulhado na penumbra azulada que precede o amanhecer. O silêncio absoluto do cerrado sul-mato-grossense envolvia o rancho como um cobertor espesso. Apenas o canto distante de uma coruja cortava o ar imóvel. Maurício abriu a porta da frente e os 3 dogos argentinos já estavam ali, sentados em formação, aguardando. Brutus, Hércules e Jano, cada um pesando entre 45 e 50 quilos de músculo branco compacto, orelhas cortadas, olhos atentos fixos no dono. Eles não pulavam, não latiam, apenas esperavam a ordem com a disciplina silenciosa de soldados. Maurício passou a mão na cabeça de Jano, o líder da matilha, sentindo o pelo curto e áspero sob a palma. A propriedade se estendia por 380 hectares de pastagens intercaladas com capões de mata nativa, terra que Maurício havia comprado palmo a palmo ao longo de 40 anos de suor. Começara como peão de rodeio, ganhando mixaria, quebrando costelas em touros bravios de feira, juntando cada centavo até poder comprar as primeiras 10 cabeças de gado. Agora criava Nelore de elite, animais que alcançavam preços altos em leilões especializados. Seu rebanho era reconhecido em 3 estados, mas o preço da conquista havia sido solidão. A esposa, Dirce, morrera 7 anos atrás. Câncer que devorou seus pulmões em 4 meses, do diagnóstico ao caixão. Os 2 filhos moravam em Campo Grande, tinham empregos de escritório, apartamentos com portaria, vidas que não cabiam naquela imensidão de terra vermelha e cerca de arame. Vinham visitá-lo a cada 2 meses. Ficavam um final de semana, insistiam para que ele vendesse tudo e se mudasse para a cidade. Maurício sempre recusava. Aquela terra era mais que patrimônio. Era identidade. Era a prova física de que um garoto pobre do interior podia construir algo sólido, algo que durasse. Ele caminhou até a caminhonete F1000, estacionada sob o barracão de zinco, os 3 dogos seguindo em triângulo perfeito. Jano à frente, Brutus e Hércules nas laterais. Maurício havia treinado os animais desde filhotes, usando métodos aprendidos com um criador argentino que conhecera num leilão em Dourados. Dogos argentinos eram cães de caça maior, desenvolvidos originalmente para abater javalis e pumas. Musculatura densa, mandíbulas poderosas, coragem quase suicida. Maurício os adquirira especificamente para proteger o gado de onças pintadas que ocasionalmente desciam das matas do Pantanal. Nos últimos 7 anos, os dogos haviam afugentado 3 onças, matado 2 javalis invasores e impedido uma tentativa de roubo de gado. Eram eficientes, leais, implacáveis. Maurício confiava neles mais do que em qualquer sistema de alarme ou cerca eletrificada. Eles eram seus olhos nas noites sem lua, seus ouvidos nas madrugadas silenciosas. E nunca, em 7 anos, haviam demonstrado medo de coisa alguma. Por isso, o comportamento estranho da noite anterior o incomodava tanto. Por volta das 2 da manhã, Maurício acordara com os 3 dogos rosnando em uníssono, um som grave e contínuo que vinha da varanda. Quando saiu para verificar, encontrou os animais parados, fixos na direção norte, pelos eriçados, corpos tensos. Ele vasculhou a escuridão com a lanterna potente, mas não viu nada além das pastagens desertas e a linha escura da mata ciliar ao longe. O rancho ficava numa região de transição, onde o cerrado começava a ceder espaço aos brejos sazonais que anunciavam o Pantanal.
Era terra plana em sua maior parte, cortada por cercas de arame farpado que dividiam os piquetes onde o gado pastava livremente. Ao norte, uma faixa de mata densa acompanhava o córrego do Veado Morto, nome antigo que ninguém mais sabia explicar. Ao sul, campos abertos que se estendiam até os limites da fazenda vizinha, abandonada há 3 anos após o dono falir e sumir sem deixar rastro. A estrada de chão, que conectava o rancho à rodovia estadual, tinha 17 quilômetros e se transformava em lamaçal intransitável nas chuvas de verão. O posto de combustível mais próximo ficava a 40 minutos de caminhonete. A delegacia, a 1h30. Sinal de celular só pegava em 2 pontos específicos da propriedade, perto do curral principal e no alto de um morro a 3 quilômetros da sede. Era um isolamento que Maurício apreciava. Significava que ninguém vinha encher o saco, ninguém batia na porta vendendo coisa inútil, ninguém ficava dando palpite em como ele devia tocar o negócio. Mas também significava que, se algo desse errado, ele estaria por conta própria. Maurício ligou a caminhonete e seguiu pelo caminho de terra que cortava a propriedade, os dogos correndo ao lado do veículo, línguas de fora, músculos trabalhando sob a pelagem branca. O sol começava a subir no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Ele conhecia cada detalhe daquela paisagem. Sabia onde a terra ficava mais mole depois da chuva, onde os cupins atacavam os mourões de cerca, onde os veios d'água subterrâneos alimentavam pequenas nascentes. Havia caminhado cada metro quadrado daqueles 380 hectares, erguido cada cerca com as próprias mãos, plantado cada árvore que oferecia sombra ao gado. Era um conhecimento íntimo, quase carnal, acumulado em décadas de observação paciente. Nenhum invasor conhecia aquele terreno como ele. Nenhum predador tinha a vantagem da familiaridade que Maurício possuía. Era seu território, e ele o defenderia com tudo o que tinha. Essa certeza antiga, construída ao longo de anos, o acompanhava como uma segunda pele. Até aquela manhã, nunca havia sido testada de verdade. Até aquela manhã, nunca precisara ser mais que teoria confortável. Mas as coisas estavam prestes a mudar de uma forma que Maurício ainda não conseguia antecipar. Ele parou a caminhonete perto do curral principal para verificar as reses que estavam separadas para vacinação. O gado Nelore, pelagem branca acinzentada, giba proeminente, chifres curvos, mastigava capim com a indiferença característica dos bovinos. Maurício contou as cabeças automaticamente. 32, todas presentes, nenhum sinal de agitação ou estresse. Isso era bom. Gado nervoso geralmente indicava a presença de predadores nas proximidades. Ele desceu da caminhonete e caminhou até o bebedouro de concreto verificando o nível da água. Estava baixo. Precisava acionar a bomba. Maurício fez uma anotação mental e voltou ao veículo. Os dogos haviam se dispersado pelo terreno circundante, farejando, marcando o território, cumprindo a rotina de patrulha matinal. Jano estava mais afastado, perto da cerca que limitava o piquete norte. O animal parou subitamente, focinho erguido, testando o ar. Maurício observou. Conhecia cada nuance do comportamento dos cães. Aquilo não era postura de caça, era alerta. Jano deu 2 passos na direção da mata ciliar distante, pelo do pescoço começando a se eriçar. Maurício sentiu um desconforto vago na boca do estômago. Chamou o dogo. Jano hesitou por um segundo antes de obedecer, voltando com relutância, olhando para trás, a cada poucos metros. Durante o resto da manhã, Maurício tentou afastar a sensação incômoda que se instalara entre suas costelas. Verificou as cercas do piquete leste, consertou um mourão que estava bambando, trocou 2 isoladores quebrados, trabalho manual, repetitivo, que normalmente acalmava sua mente, mas a inquietação persistia, zumbindo baixinho como um inseto preso dentro do crânio. Os dogos também estavam diferentes. Brutus e Hércules se mantinham mais próximos dele do que o habitual, atentos, tensos. Jano continuava parando a cada poucos minutos para farejar o vento que soprava do norte, trazendo o cheiro úmido do córrego e da mata fechada. Ao meio-dia, Maurício retornou à casa, uma construção simples de alvenaria com telhado de barro e varanda de madeira. Esquentou arroz e feijão da véspera, fritou 3 ovos, comeu em silêncio na mesa da cozinha. Pela janela, via os dogos deitados na sombra da mangueira do terreiro, mas não relaxados, orelhas eretas, corpos prontos para saltar.
Maurício terminou a refeição sem conseguir saborear a comida. Algo estava errado. Ele não saberia dizer exatamente o que, mas 40 anos trabalhando na terra haviam lhe ensinado a confiar nos instintos. E todos os seus instintos gritavam que o rancho não estava seguro, que algo havia mudado, que o equilíbrio frágil entre o homem e o que habita além das cercas acabara de ser perturbado. À tarde, enquanto o calor brutal de setembro transformava o ar em tremor visível, Maurício decidiu fazer uma inspeção completa das cercas do perímetro norte, próximas ao córrego do Veado Morto. Era a área mais problemática da propriedade, onde a mata ciliar avançava sobre as pastagens e os animais silvestres cruzavam com mais frequência. Ele enfiou o facão de 16 polegadas na bainha do cinto, pegou o alicate de cerca e a mochila com grampos e arame e seguiu a pé com os 3 dogos. A caminhada até a cerca norte levava 40 minutos em ritmo constante. O sol martelava sem piedade, arrancando da terra vermelha um cheiro de barro cozido e capim seco. Cigarras cantavam em volume ensurdecedor. Maurício suava dentro da camisa de manga comprida, necessária para proteger dos espinhos e do sol, que causava câncer de pele em peões descuidados. Os dogos ofegavam, línguas grossas balançando, mas mantinham o ritmo sem reclamar. Eram animais extraordinariamente resistentes, criados para suportar longas jornadas de caça em terrenos hostis. Conforme se aproximavam da mata ciliar, a vegetação mudava. Arbustos espinhosos davam lugar a árvores mais altas, angicos, embaúbas, figueiras retorcidas. O som do córrego tornava-se audível, um murmúrio constante de água correndo sobre pedras. O ar ficava mais úmido, carregado do cheiro de vegetação em decomposição e lama. Maurício alcançou a cerca e parou abruptamente. Os 3 dogos também pararam, simultâneos, corpos rígidos. À frente, numa extensão de cerca de 5 metros, o arame farpado estava completamente destroçado. Não cortado, destroçado. Os fios retorcidos, arrebentados com força bruta. 2 mourões de madeira arrancados do chão, tombados para o lado como se tivessem sido empurrados por algo muito pesado. Pedaços de pelo cinza escuro grudados nos farpas restantes. Maurício sentiu a boca secar. Aproximou-se devagar, examinando os danos. A força necessária para fazer aquilo era descomunal. Uma res adulta, pressionando contra a cerca, podia entortar os mourões ao longo de dias. Mas aquilo havia sido feito de uma vez, numa pressão violenta e súbita. E gado não deixava pelo daquela cor, daquela textura áspera e irregular. Ele tocou os fiapos de pelo grudados no arame. Eram rígidos, oleosos. Cheiravam a almíscar forte e ranço, um odor que lembrava vagamente cachorro molhado misturado com carniça. Os dogos não se aproximavam, ficaram a 3 metros de distância, rosnando baixo, olhos fixos na mata ciliar, além da cerca arrebentada. Maurício sentiu um calafrio subir pela espinha apesar do calor. Olhou para o chão e viu as pegadas. As pegadas estavam impressas na terra úmida próxima ao córrego. Marcas profundas demais para serem de qualquer animal que Maurício conhecesse. Ele se ajoelhou ao lado delas, sentindo os joelhos protestarem, e estudou cada detalhe com a atenção de quem passou a vida lendo rastros. Eram enormes, pelo menos 25 centímetros de comprimento, talvez mais. A forma geral lembrava vagamente pegadas caninas, com 4 dedos e almofadas plantares visíveis, mas havia algo errado nas proporções. Os dedos eram longos demais, quase parecendo garras de ave de rapina. A pressão no solo era irregular, mais funda na parte frontal, como se o peso do animal se distribuísse de forma estranha, e havia marcas de arrasto entre uma pegada e outra, sugerindo um andar arrastado, claudicante, ou algo que alternava entre diferentes modos de locomoção. Maurício tirou o celular do bolso e fotografou as marcas, mas suas mãos tremiam levemente e as imagens saíram desfocadas, borradas. Ele praguejou baixo e tentou novamente. Mesmo resultado. Era como se a própria realidade recusasse registrar aquilo com clareza. Guardou o aparelho e continuou examinando. Havia pelo menos 12 pegadas visíveis seguindo paralelas à cerca, vindas da direção da mata e desaparecendo de volta para lá depois de atravessar pelo buraco destroçado.
Brutus começou a latir, um som agudo, quase histérico, completamente fora do padrão. O dogo recuava com passos curtos pelo eriçado da nuca até a cauda, mostrando os dentes para a mata escura além do córrego. Hércules juntou-se aos latidos, e então Jano também, os três formando um coro dissonante de alarme primitivo. Maurício nunca os vira assim. Nem quando enfrentaram uma onça pintada 3 anos atrás, nem quando um javali de 120 quilos invadiu o curral e feriu 2 bezerros. Aquilo era pânico puro. Ele se levantou devagar, mão indo instintivamente para o cabo do facão no cinto, olhos vasculhando a linha de árvores à frente. A mata estava quieta demais. Nem pássaros, nem insetos, nem o farfalhar de pequenos mamíferos. Um silêncio antinatural que pressionava os tímpanos como mudança brusca de altitude. Maurício sentiu cada músculo do corpo se contrair, preparando-se para algo que não conseguia nomear. O suor escorria pelas costas, encharcando a camisa. A respiração ficou curta, rápida. Ele forçou-se a respirar fundo, devagar, controlando o ritmo como faziam os peões antes de montar um touro bravo. Controle. Precisava manter controle. Mas debaixo da disciplina forçada, uma voz antiga e irracional sussurrava: corre, sai daqui, agora. Ele recuou 3 passos, mantendo os olhos fixos na mata, e chamou os dogos. Brutus e Hércules obedeceram imediatamente, correndo para junto dele. Jano hesitou, ainda rosnando para a escuridão entre as árvores, até que Maurício gritou o nome com voz de comando. O dogo finalmente cedeu e voltou, mas mantendo-se entre o dono e a ameaça invisível, postura defensiva, pronto para atacar. Maurício recuou mais, passo a passo, nunca virando as costas, até estar a uma distância que julgou segura. Só então virou-se e começou a caminhar rápido de volta à sede, os 3 cães colados às suas pernas. O coração batia descompassado, martelando contra as costelas. A boca estava seca, gosto metálico na língua. Ele reconhecia as sensações: adrenalina, medo, o corpo se preparando para lutar ou fugir. Mas não conseguia identificar a fonte. Não tinha visto nada, só as pegadas. Só o pelo estranho, só aquele silêncio morto. E mesmo assim, cada célula do seu organismo gritava perigo, perigo, perigo. Ele acelerou o passo, quase correndo. Respiração ofegante, suor ardendo nos olhos. Os dogos acompanhavam, tensos, olhando para trás a cada poucos metros. Só quando a casa finalmente apareceu no horizonte, pequeno quadrado de alvenaria no meio da vastidão, Maurício permitiu-se respirar um pouco mais devagar. Alcançou a varanda e entrou, os 3 dogos atravessando a porta junto com ele, algo que normalmente não permitia. Fechou a porta, trancou, encostou uma cadeira pesada contra ela. Foi até o quarto, pegou a Winchester, verificou se estava carregada. 7 projéteis calibre 30-30, ponta expansiva, capazes de derrubar um touro de 800 quilos. Travou a coronha contra o ombro, sentindo o peso familiar da arma, o equilíbrio perfeito. Aquilo o acalmou um pouco. Estava armado. Estava em terreno conhecido. Tinha os cães. Estava seguro. Mas a voz irracional continuava sussurrando que nada disso importava, que a cerca destroçada era um aviso, que algo havia cruzado para o seu território e não tinha intenção de sair. Maurício sentou-se na cadeira da cozinha, Winchester atravessada no colo, e tentou pensar racionalmente. Pegadas grandes, cerca destruída pelos estranhos. Podia ser uma onça especialmente grande. Já tinham registrado indivíduos machos de onça pintada ultrapassando 150 quilos no Pantanal. Ou talvez um grupo de cães selvagens. Havia relatos de matilhas que se formavam quando cachorros abandonados se juntavam e voltavam ao comportamento de alcateia. Explicações possíveis, racionais. Mas nenhuma explicava o tamanho daquelas pegadas, ou a força necessária para arrancar mourões de madeira do chão, ou o terror absoluto que vira nos olhos dos dogos. Ele pegou o celular e marcou o número do vizinho mais próximo, Sebastião, dono de uma propriedade a 8 quilômetros ao sul. Sinal fraco, chamada caindo. Tentou 3 vezes até conseguir completar. Sebastião atendeu com voz sonolenta. Tinha o costume de tirar soneca depois do almoço. Maurício explicou o que encontrara. Houve silêncio do outro lado. Então Sebastião perguntou, voz estranhamente cautelosa, se Maurício havia visto o animal. Maurício disse que não, só os rastros. Sebastião ficou quieto de novo.
Depois disse que seus vira-latas tinham passado a noite anterior uivando sem parar, voltados para o norte. Disse que achara estranho na hora, mas não dera muita bola. Agora estava achando menos estranho. Maurício perguntou se ele perdera algum animal. Sebastião disse que não, mas que ia verificar melhor. Desligou rápido, desconfortável. Maurício ficou olhando para o celular na mão, sentindo um nó apertar no estômago. A reação de Sebastião não fora de surpresa. Fora de reconhecimento. Como se já esperasse algo assim. Como se já soubesse. Maurício levantou-se e foi até a janela que dava para o terreiro. O sol começava a descer, lançando sombras longas sobre a terra vermelha. Em poucas horas seria noite, e ele teria que decidir o que fazer. Os dogos estavam deitados no chão da sala, coisa que nunca faziam. Brutus ofegava com a língua de fora, apesar da casa estar relativamente fresca. Hércules tremia de vez em quando, espasmos involuntários que sacudiam seu corpo musculoso. Jano estava alerta, orelhas eretas, olhando fixamente para a porta da frente como se esperasse que algo a atravessasse a qualquer momento. Maurício conhecia aqueles animais melhor que conhecia a maioria das pessoas. Sabia ler suas posturas, seus humores, seus medos. E o que via agora não era a cautela normal de cães diante de predador conhecido. Era terror primitivo, instinto ancestral gritando que algo no topo da cadeia alimentar acabara de aparecer. Ele se lembrou de algo que lera anos atrás, num artigo sobre comportamento animal. Presas desenvolvem medo instintivo de predadores específicos ao longo de gerações. Zebras que nunca viram um leão ainda fogem do cheiro de leão, porque o medo está gravado no DNA. E agora olhava para 3 dogos argentinos criados especificamente para não temer nada, tremendo de pavor dentro de casa. O que aquilo significava? Que gerações de cães haviam aprendido a temer aquela coisa? Que o medo estava tão fundo que nenhum treinamento conseguia apagar? Maurício sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com temperatura. Ele decidiu reforçar as defesas antes do anoitecer. Pegou tábuas velhas do galpão e pregou sobre as janelas mais vulneráveis. Arrastou o gerador a diesel para perto da casa e conectou 2 holofotes potentes que normalmente usava para trabalhos noturnos no curral. Posicionou-os para iluminar o terreiro e a entrada da propriedade. Encheu baldes com água e colocou dentro de casa. Se precisasse ficar entrincheirado, teria suprimentos. Separou munição extra para a Winchester, verificou a validade, alinhou as caixas sobre a mesa da cozinha, pegou o facão, passou a pedra de amolar, testou o fio na unha. Estava afiado o suficiente para rasgar couro bovino. Cada preparativo era metódico, automático, ações práticas que mantinham a mente ocupada e afastavam o pânico que ameaçava emergir. Mas enquanto trabalhava, uma parte dele observava de fora, incrédula. O que estava fazendo? Preparando-se para cerco? Por quê? Por causa de pegadas? Por causa de cães assustados? Parecia loucura, mas a alternativa, ignorar, ir dormir, fingir que nada estava errado, parecia suicídio. Então continuou. Trancou as galinhas no galinheiro reforçado, levou os 2 cavalos para o estábulo próximo à casa, verificou se todas as portas e janelas estavam bem fechadas, e esperou. A noite caiu rápido, como sempre no cerrado. O céu passou de azul para violeta para preto em questão de minutos. Maurício ligou os holofotes. Círculos de luz branca e crua explodiram sobre o terreiro, iluminando cada canto, eliminando as sombras. Ele sentou-se na cadeira da sala com a Winchester no colo, porta trancada, dogos aos pés, e começou a vigília. As horas se arrastavam. 8 da noite, 9, 10. Maurício resistia ao sono, piscando devagar, forçando os olhos a permanecerem abertos. Fora da ilha de luz dos holofotes, a escuridão era absoluta. Não havia lua. Estrelas cobriam o céu, mas sua luz não chegava ao chão. Apenas a noite negra e impenetrável, cercando a propriedade como um oceano. Maurício ouviu uma coruja piar ao longe, depois silêncio, depois o estalo de um galho quebrando, depois nada. Seu coração disparava a cada som, dedos apertando a coronha da Winchester. Os dogos estavam tensos, orelhas mexendo, captando sons que ele não ouvia. E então, pouco depois da meia-noite, Jano começou a rosnar. Não era latido, era um rosnado grave, contínuo, gutural, vindo do fundo da garganta. Maurício olhou para o dogo
e viu o pelo do pescoço eriçado como uma crista, lábios puxados para trás, expondo as presas, olhos fixos na porta da frente. Brutus e Hércules juntaram-se ao rosnado. O som encheu a casa, vibrando nas paredes. E então Maurício ouviu. Do lado de fora, vindo da escuridão além dos holofotes, um som respondeu. Não era rugido de onça, não era latido de cão, não era nada que Maurício conseguisse categorizar. Era grave, arrastado, quase humano na forma como modulava, mas animal na intensidade. Um rosnado que carregava inteligência, intenção, algo que soava obscenamente consciente. Maurício sentiu os pelos dos braços se eriçarem, levantou-se devagar, Winchester erguida, e caminhou até a janela. Espiou pela fresta entre as tábuas pregadas. Lá fora, na borda da luz dos holofotes, algo se movia. Uma sombra. Grande, baixa, movendo-se em círculos lentos ao redor da casa. Maurício tentou focar a visão, mas a criatura permanecia sempre no limite entre luz e escuridão, nunca completamente visível. Apenas uma forma sugerida, grande demais, errada demais. E então, por um segundo, ele viu os olhos, amarelos, brilhantes, fixos nele através da fresta. Olhos que refletiam a luz como os de um animal, mas com uma expressão que nenhum animal deveria ter. Reconhecimento, cálculo, fome. Maurício sentiu seu sangue gelar. Apontou ao Winchester e disparou através da janela. O estouro foi ensurdecedor no espaço fechado. Vidro e tábua explodiram para fora. Os cães latiam freneticamente. Maurício correu para a porta, destrancou, abriu, mirou para onde os olhos estavam. Vazio. Só o terreiro iluminado e a noite além. O rosnado havia cessado. A criatura desaparecera. Mas Maurício sabia que não fora embora. Apenas recuara. Estava ali, observando, esperando. Ele fechou a porta novamente, trancou, encostou a cadeira. Mãos tremendo, ouvidos unindo pelo disparo. Os dogos continuavam agitados, circulando pela sala, rosnando para as paredes. Maurício recarregou a Winchester, mãos desajeitadas pela adrenalina. 7 projéteis de novo. Respirou fundo. O cheiro de pólvora queimada encheu suas narinas. Tentou acalmar o coração que galopava no peito. Tinha atirado. Tinha reagido. Tinha defendido seu território. Mas a sensação de vitória não vinha. Apenas um medo crescente, subindo pela garganta como bile. Porque agora tinha certeza, havia algo lá fora, algo real, algo que não deveria existir. E tinha acabado de dizer a essa coisa que estava pronto para lutar. Não sabia se isso era coragem ou loucura. Só sabia que não havia mais volta. A linha fora cruzada. O confronto era inevitável. Restava apenas decidir quando e em que termos. Maurício olhou para os 3 dogos, Brutus, Hércules, Jano, animais criados para proteger, treinados para não recuar, mas sentindo medo pela primeira vez nas vidas. Ele acariciou a cabeça de Jano, sentindo o animal tremer sob sua palma, e sussurrou, mais para si mesmo que para os cães: vai ter que passar por nós, vai ter que nos matar, porque não vou correr. Antes de continuar com o restante desta história, preciso fazer uma pausa. Estamos construindo algo importante aqui. Relatos que trazem à luz o que acontece no Brasil profundo, longe dos olhos das autoridades e da mídia. Mas para continuar desenterrando essas histórias enterradas, preciso da sua ajuda. Estamos a poucos passos de chegar aos 1000 inscritos. Cada inscrição não é só um número, é um voto para que essas narrativas não morram no silêncio, para que o que acontece nas zonas rurais abandonadas não seja esquecido. Se você chegou até aqui, já sabe que essas histórias merecem ser contadas. Inscreva-se no canal, porque o caso de Maurício Esteves é só a ponta do iceberg. A madrugada arrastou-se com uma lentidão torturante. Maurício permaneceu sentado na cadeira da sala, Winchester no colo, olhos ardendo de cansaço, mas incapaz de piscar por mais de alguns segundos seguidos. Os holofotes lá fora continuavam cortando a escuridão, mas agora pareciam frágeis, insuficientes. Apenas ilhas precárias de luz cercadas por um oceano de sombras que pulsava com presença invisível. Os dogos finalmente haviam se acalmado por volta das 3 da manhã, exaustos, deitando-se aos pés de Maurício, mas mantendo orelhas eretas, vigilantes mesmo no descanso forçado. Jano roncava baixo, um som entrecortado que sugeria sono agitado,
perturbado por pesadelos que Maurício não conseguia imaginar que um cão poderia ter. Ele próprio cochilou algumas vezes, cabeça pendendo para frente, mas sempre despertando em sobressaltos violentos, coração disparado, mãos apertando a arma. Cada vez que fechava os olhos via aqueles olhos amarelos fixos nele, através da fresta da janela. Aquele olhar que carregava algo além de fome animal. Algo que se aproximava perigosamente de consciência, de intenção, de crueldade deliberada. Eram quase 5 da manhã, quando o primeiro clarão do amanhecer começou a embranquecer o horizonte, ao leste, dissolvendo lentamente a escuridão absoluta da noite sem lua. Maurício esperou até o sol estar completamente acima da linha do horizonte antes de abrir a porta. Saiu para o terreiro com a Winchester erguida, varredura tática aprendida não sabia mais onde, talvez em algum filme antigo de faroeste. Os dogos saíram junto, cautelosos, farejando o ar. Tudo parecia normal na luz crua da manhã. O terreiro vermelho, as cercas ao longe, a mangueira lançando sombra comprida. Mas quando Maurício caminhou até o ponto onde atirara através da janela na noite anterior, encontrou marcas na terra, pegadas, as mesmas pegadas enormes que vira perto da cerca destroçada. Elas formavam um semicírculo ao redor da casa, passando por todos os lados, como se a criatura tivesse estudado cada ângulo, cada acesso, cada ponto fraco. Maurício sentiu um calafrio. Aquilo não era comportamento de predador comum. Predadores atacavam por instinto, por oportunidade. Aquilo era reconhecimento tático. Era planejamento. Ele seguiu as pegadas até perderem-se na grama mais alta, na direção norte, rumo à mata ciliar. A criatura voltara para lá, mas deixara um recado claro. Eu sei onde você está. Eu sei como chegar até você. E vou voltar. Maurício fotografou as pegadas novamente, desta vez com mãos mais firmes, conseguindo imagens nítidas. Ampliou no celular, estudou cada detalhe. As garras, a profundidade, o espaçamento irregular entre uma e outra. E percebeu algo que não notara antes. Havia pegadas de 2 tipos. Algumas quadrúpedes, alongadas, típicas de canídeos. Outras diferentes, mais curtas, mais largas, como se o animal tivesse andado em 2 patas por trechos. Ele voltou para dentro, pegou um caderno velho onde anotava controle de vacinação do gado e começou a escrever tudo o que vira. Data, hora, localização, descrição das pegadas, descrição do som, descrição dos olhos. Escreveu com letra miúda, compacta, detalhando cada aspecto como se estivesse prestando depoimento, porque parte dele já sabia que, se algo acontecesse, aquele caderno seria a única evidência, a única prova de que não era loucura. Terminou de escrever, guardou o caderno numa gaveta e tomou uma decisão. Precisava de informações. Precisava entender o que estava enfrentando e sabia exatamente com quem falar. Tomou banho rápido, trocou de roupa, encheu uma garrafa térmica com café forte, deixou água e ração abundante para os dogos, trancou-os dentro de casa, não confiava em deixá-los soltos com aquela coisa rondando. Pegou a caminhonete e seguiu pela estrada de chão rumo à chácara de Ernesto, o mateiro aposentado que morava a 12 quilômetros de distância. Se alguém conhecia histórias antigas da região, era ele. Ernesto tinha 80 anos. Havia trabalhado como guia de caçadores nas décadas de 70 e 80. Conhecia cada trilha, cada nascente, cada segredo que a mata guardava. Se houvesse relatos antigos de algo como aquilo, Ernesto saberia. A chácara era pequena, 5 hectares mal cuidados, cercados por mourões tortos e arame enferrujado. A casa de madeira levantada sobre pilares de alvenaria tinha telhado de zinco corroído e varanda coberta de trepadeiras. Maurício estacionou no terreiro de terra batida e buzinou 2 vezes. Ernesto apareceu na porta, curvado, cabelos completamente brancos, olhos ainda penetrantes sob sobrancelhas grossas. Usava calça de brim surrada e camisa xadrez desbotada. Acenou para Maurício descer. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão firme. Maurício percebeu que as mãos do velho tremiam levemente. Parkinson, talvez. Ernesto o convidou para entrar. A casa cheirava a cigarro de palha e óleo de lamparina. Fotos antigas nas paredes mostravam Ernesto jovem, rifle no ombro, ao lado de caçadores sorridentes e animais abatidos. Onças, veados, antas. Um tempo em que caçar ainda era legal e romântico.
Sentaram-se à mesa da cozinha. Ernesto serviu café em canecas esmaltadas lascadas. Maurício bebeu, sentindo o líquido quente descer e aquecer o estômago frio. E então contou. Contou sobre a cerca destroçada, sobre as pegadas, sobre os dogos aterrorizados, sobre o som na noite, sobre os olhos amarelos. Ernesto ouviu em silêncio, rosto inexpressivo. Quando Maurício terminou, o velho ficou quieto por um longo momento, olhando para a caneca de café nas mãos trêmulas. Então Ernesto falou, voz baixa, rouca de décadas de cigarro. Disse que já vira aquilo antes. Não exatamente aquilo, mas algo parecido. Foi em 1984, ele se lembrava bem, porque foi ano de eleição, e todo mundo comentava sobre Tancredo. Estava guiando um grupo de paulistas que queriam caçar onça no Pantanal. Acamparam perto de um córrego, a uns 50 quilômetros ao norte de onde hoje ficava o rancho de Maurício. Na segunda noite, os cães de caça, 6 cães treinados, experientes, começaram a uivar e se recusaram a sair das barracas. Os paulistas acharam engraçado, fizeram piada. Mas Ernesto não achou graça. Conhecia cães de caça. Aqueles animais enfrentavam onça-pintada sem hesitar. Não tinham medo de nada, exceto naquela noite. Na manhã seguinte, encontraram um dos cães morto. Não comido, apenas morto, pescoço quebrado, corpo dilacerado e pegadas. Ernesto desenhou no ar a forma das pegadas, grandes, erradas. Ele tentou fotografar com a câmera analógica que carregava, mas o filme velou. Todas as fotos daquela área saíram brancas, superexpostas, como se algo tivesse queimado o negativo. Os paulistas queriam ir embora. Ernesto concordou. Desmontaram o acampamento e saíram. Nunca mais voltou àquela região. Maurício perguntou se Ernesto relatou para alguém. O velho deu uma risada amarga. Disse que tentou. Foi na delegacia. O delegado o olhou como se fosse louco bêbado e sugeriu que tinha sido onça. Ernesto insistiu. O delegado disse que se continuasse inventando história, ia ser preso por embriaguez. Ernesto nunca mais tocou no assunto com autoridade. Mas Ernesto não parou de investigar. Nos anos seguintes, discreto, ele conversou com mateiros antigos, com índios terena, que ainda viviam em aldeias próximas ao Pantanal, com peões aposentados que trabalharam em fazendas isoladas décadas atrás. E começou a montar um padrão. Aparentemente, a cada 10 ou 12 anos havia relatos. Gado morto de forma estranha, cães despedaçados, pessoas que juravam ter visto algo grande, peludo, que andava ora em 4 patas, ora ereto. Sempre perto de córregos, sempre em propriedades isoladas, sempre em noites sem lua. E sempre havia silêncio, depois. As pessoas ou iam embora, ou paravam de falar, ou morriam em acidentes. Ernesto abriu uma gaveta e tirou um caderno velho, capa de couro gasto. Dentro, páginas e páginas de anotações à mão. Datas, locais, nomes. Maurício folheou, incrédulo. Era uma documentação meticulosa de décadas de ataques. 1973, Fazenda Santa Rita, 3 cães mortos. 1984, acampamento no córrego, um cão morto. 1994, sítio próximo à divisa com Mato Grosso, peão desaparecido, só encontraram pedaços. 2006, outra fazenda, gado dizimado numa única noite. E assim por diante. Maurício sentiu a boca seca. Aquilo não era anomalia, não era caso isolado, era padrão, era algo que acontecia há décadas, algo que matava, algo que era sistematicamente ignorado. Ele perguntou a Ernesto o que achava que era. O velho deu de ombros, disse que os Terena chamavam de Anhangá dos córregos, uma espécie de guardião corrompido das águas. Mas Ernesto não acreditava em espírito, acreditava em carne, osso, sangue. Achava que era algum tipo de animal, talvez híbrido, talvez mutação, talvez espécie que a ciência ainda não catalogou. O Pantanal era imenso, cheio de áreas inexploradas. Podiam existir coisas escondidas ali. Maurício perguntou se alguém já matara um. Ernesto ficou quieto, olhos distantes, como se relembrasse algo doloroso. Depois disse que sim. Em 1994, o mesmo ataque onde o peão desapareceu. O dono da fazenda, homem de 60 e poucos anos, militar reformado, reuniu um grupo armado e caçou a coisa. Levaram 10 homens, rifles pesados,
cães treinados. Encontraram a criatura num brejo, encurralada. Dispararam 40, 50 tiros. A coisa caiu. Eles a arrastaram para fora da lama. Ernesto viu as fotos. Alguém tirou fotos Polaroid. Mostrou a ele, anos depois, bêbado, numa noite de rememoração. Era horrendo. Pelagem irregular, corpo deformado, cabeça que parecia meio lobo, meio outra coisa, garras enormes. Claramente morto, estendido no chão, coberto de sangue. Mas as fotos sumiram. O militar morreu 6 meses depois, ataque cardíaco. Os homens que participaram da caçada nunca mais falaram sobre o assunto, e os ataques pararam naquela região, por 12 anos. Então recomeçaram, em outro lugar. Ernesto olhou nos olhos de Maurício e disse, voz firme apesar da idade, pode matar um, mas tem outro, sempre tem outro, e quando você mata um, o próximo vem atrás de você. Maurício sentiu um peso instalar-se no peito. Perguntou o que Ernesto achava que ele devia fazer. O velho bebeu o resto do café, pousou a caneca e disse com toda a honestidade, vender a terra e ir embora, porque se ficar você vai ter que matar essa coisa, e se matar, vai vir outro, e você não vai aguentar a vida toda. Maurício agradeceu, levantou-se para sair. Na porta, Ernesto segurou seu braço com força surpreendente para um homem de 80 anos, olhos fundos fixos nele. Se ficar, não fique sozinho. Chame seus filhos, chame amigos, porque essa coisa é esperta. Vai esperar você baixar a guarda. Vai testar você, noite após noite, até encontrar o momento certo. E quando atacar, vai ser rápido. Maurício acenou, entrou na caminhonete, ligou o motor. Enquanto se afastava pela estrada de chão, olhou pelo retrovisor e viu Ernesto ainda parado na varanda, figura pequena e curvada, observando. Como um oráculo antigo que acabara de proferir sentença. Maurício dirigiu de volta ao rancho com a cabeça fervilhando. Décadas de ataques, padrão documentado, silêncio institucional. E agora ele estava no meio disso. Pensou em ligar para os filhos, pensou em vender tudo e sumir. Pensou em chamar a polícia, exigir proteção. Mas sabia que nada disso adiantaria. A polícia não acreditaria. Os filhos tentariam interná-lo. Vender levaria meses, e a criatura não esperaria. Estava lá, havia marcado território, e voltaria. A única escolha real era lutar ou morrer. Não havia terceira opção. Maurício apertou o volante, mandíbula cerrada. Tinha construído aquele rancho com as próprias mãos. Tinha suado, sangrado, chorado sobre aquela terra. Não ia entregar assim, não sem lutar. De volta ao rancho, encontrou os dogos agitados dentro de casa, arranhando a porta, ansiosos para sair. Ele os soltou e eles correram para o terreiro, farejando, marcando território novamente, reclamando sua presença. Maurício observou, pensativo, 3 dogos argentinos, 50 quilos cada, mandíbulas capazes de quebrar ossos, coragem acima da média, treinados para a caça maior. Aquela era sua vantagem. A criatura podia ser grande, forte, assustadora, mas ele tinha os cães, tinha a Winchester, tinha conhecimento do terreno e tinha raiva, raiva pelo medo que sentira, raiva por Jano ter sido aterrorizado, raiva pela terra que amava estar sendo invadida. Raiva por décadas de silêncio, de acobertamento, de autoridades que fingiam não ver. Se ia morrer, morreria defendendo o que era seu. Ele passou o resto do dia preparando-se, reforçou mais cercas, espalhou armadilhas artesanais, buracos cobertos, laços de arame, estacas afiadas escondidas em pontos estratégicos ao redor da casa. Untou as cercas próximas com graxa misturada à pimenta para irritar o olfato sensível da criatura. Posicionou baldes de metal vazios pendurados em arames finos para fazer barulho se algo passasse. Cada preparativo era metódico, calculado. Maurício não tinha ilusões, não achava que venceria fácil, mas ia tornar a vitória da criatura o mais custosa possível. E quem sabe, com sorte e os dogos, talvez conseguisse o impossível. Anoiteceu novamente. Maurício ligou os holofotes, trancou-se na casa com os 3 dogos. Desta vez estava mais preparado. Tinha a Winchester, o facão, um revólver calibre 38 de reserva, munição extra, água, comida. Estava pronto para cerco prolongado. As horas passaram. 8, 9, 10, meia-noite. Nada. Os dogos estavam tensos, mas não aterrorizados como na noite anterior.
Talvez a criatura não viesse. Talvez os tiros tivessem assustado. Talvez tivesse ido embora. Maurício quase acreditou nisso. Até que, 1h15 da manhã, Jano começou a rosnar. Brutus e Hércules juntaram-se imediatamente. E então o som veio, do lado de fora, mais próximo desta vez. Não era rosnado. Era quase uivo, longo, modulado, soando impossível, vindo de garganta animal. Maurício levantou-se, Winchester erguida, caminhou até a janela, olhou para fora e viu. A criatura estava parada no meio do terreiro, iluminada pelos holofotes, finalmente visível. Maurício sentiu o ar sair dos pulmões. Era enorme, maior que qualquer lobo, maior que onça. Pelo acinzentado irregular, manchado de lama e sangue seco, patas dianteiras longas demais, garras negras refletindo a luz, cabeça alongada, focinho cheio de dentes expostos, e estava ereta, em duas patas, olhando diretamente para a janela onde Maurício estava. Olhando para ele, os olhos amarelos brilhavam com inteligência fria. E então a criatura abriu a boca e fez um som que gelou o sangue de Maurício. Um som que se aproximava perigosamente de palavras. Não eram palavras, não podiam ser, mas a modulação, o ritmo, sugeria a imitação grotesca de fala humana, como se a coisa estivesse zombando, ou ameaçando, ou chamando. Maurício ergueu a Winchester e disparou. O estampido rasgou a noite e o projétil calibre 30-30 atingiu a criatura no ombro esquerdo, arrancando uma explosão de pelo e sangue escuro. A coisa urrou, um som agudo, raivoso, inumano, e cambaleou para trás, quase caindo, mas não caiu. Recuperou o equilíbrio em 2 passos, agora em 4 patas, e disparou em direção à escuridão, além dos holofotes, com velocidade que não deveria ser possível para algo daquele tamanho. Maurício recarregou rapidamente, mãos treinadas trabalhando o ferrolho da Winchester por puro reflexo muscular. Mirou novamente, mas a criatura já havia sumido, engolida pela noite. Silêncio. Maurício respirava pesado, coração martelando, suor escorrendo pelas têmporas apesar do frio da madrugada. Acertara. Vira o sangue. A coisa estava ferida, mas não morta. Nem perto disso. E agora estava com raiva. Os dogos latiam freneticamente, jogando-se contra a porta, querendo sair. Maurício os segurou pelo comando de voz, mas Jano especialmente resistia, rosnando continuamente, corpo todo tenso como mola prestes a soltar. O líder da matilha queria caçar, queria perseguir. O instinto de proteção territorial finalmente superando o medo primitivo. Maurício ponderou por um segundo. Deixar os cães saírem seria mandá-los para a morte provável, mas mantê-los dentro significava enfrentar a criatura sozinho quando ela voltasse. E ela voltaria. Coisa ferida sempre volta. Maurício tomou a decisão. Abriu a porta e os 3 dogos explodiram para fora, como projéteis brancos, latindo em fúria, espalhando-se pelo terreiro. Jano liderava, focinho baixo farejando o rastro de sangue que manchava a terra vermelha em gotas escuras. Brutus e Hércules flanqueavam, formação de caça, instinto de matilha, assumindo o controle. Maurício saiu atrás deles, Winchester erguida, olhos vasculhando a escuridão além da luz dos holofotes. O rastro de sangue seguia em direção norte, rumo à cerca destruída, rumo à mata ciliar. Os dogos seguiam em velocidade, músculos trabalhando sob a pelagem branca, focinhos colados ao chão. Maurício corria atrás, botas batendo pesado na terra, pulmões queimando. 62 anos, corpo envelhecido, mas a adrenalina mascarava a exaustão. Alcançou a cerca arrebentada e parou. Os cães já haviam atravessado, desaparecendo na vegetação escura à frente. Ele ouviu latidos furiosos ecoando entre as árvores. Então, rosnados, depois um ganido agudo de dor. Maurício sentiu o estômago apertar. Atravessou a cerca correndo, entrando na mata. A escuridão era quase total aqui. Apenas fragmentos de luz das estrelas, filtrando-se entre as copas das árvores. Ele ligou a lanterna presa ao cano da Winchester, feixe branco cortando a noite, revelando troncos retorcidos, cipós pendentes, sombras que dançavam grotescas. Os sons de luta estavam à frente, talvez 50 metros. Maurício avançou, empurrando galhos, pisando em raízes expostas, quase tropeçando.
A lanterna iluminou uma clareira pequena à beira do córrego, e lá estavam, a criatura, encurralada contra a margem lamacenta, enfrentando os 3 dogos que a cercavam em triângulo perfeito. Jano atacava pela frente, investindo e recuando, mandíbulas estalando no ar, forçando a criatura a focar nele. Brutus e Hércules atacavam pelos flancos, garras arranhando, dentes procurando tendões, trabalhando em coordenação instintiva. A criatura girava, golpeava com as patas dianteiras, garras enormes rasgando o ar. Acertou Brutus de raspão e o dogo foi arremessado 3 metros, batendo contra uma árvore com impacto que Maurício ouviu, mesmo à distância. Brutus ganhou o alto, tentou se levantar, cambaleou, mas Hércules aproveitou a distração e avançou, mandíbulas fechando-se na pata traseira esquerda da criatura. O som de dentes perfurando carne foi nítido. A criatura urrou novamente tentando sacudir Hércules, mas o dogo tinha travamento de mandíbula típico da raça, 50 quilos de músculo pendurando-se, recusando soltar. Jano aproveitou e atacou pela frente, subindo, mirando a garganta. Conseguiu cravar os dentes na base do pescoço da criatura. Sangue jorrou, preto sob a luz da lanterna. A criatura cambaleou, enfraquecendo. Maurício ergueu a Winchester, tinha o tiro, mirou a cabeça, mas a criatura era mais rápida que aparentava. Num movimento convulsivo, jogou o corpo para trás, caindo de costas na lama do córrego, levando Jano e Hércules junto. Os dogos perderam as presas, afundando na água barrenta. A criatura rolou, levantou-se e, antes que Maurício pudesse atirar, mergulhou no córrego e desapareceu na escuridão líquida. Maurício correu até a margem, iluminando a água com a lanterna. Viu apenas ondulações, bolhas subindo, depois nada. Os dogos saíam da água encharcados, tossindo. Jano tinha um corte profundo no ombro, sangrando abundante. Hércules mancava, pata dianteira ferida. Brutus finalmente se juntou a eles, cambaleando, respiração ofegante. Maurício vasculhou as margens do córrego com a lanterna, procurando rastro, procurando movimento. Nada. A criatura escapara, ferida, sangrando, mas viva. E agora dentro d'água, onde os cães não podiam seguir, onde ele não podia seguir. Maurício praguejou alto, voz ecoando entre as árvores. Estivera tão perto, mas não fora suficiente. Ele chamou os dogos, verificou os ferimentos. Jano precisava de pontos. Hércules talvez tivesse costela quebrada. Brutus estava apenas atordoado. Maurício rasgou a própria camisa, improvisou bandagens, estancou o sangramento de Jano o melhor que pôde. Depois começou a caminhada de volta, os 3 dogos, seguindo em silêncio, mancando, exaustos. A adrenalina começava a baixar, e Maurício sentia cada músculo do corpo protestar. Mãos tremendo, pernas pesadas, mas vivo, ainda vivo. De volta à casa, Maurício limpou os ferimentos dos cães com água e sabão, aplicou pomada antibiótica que usava no gado, bandagens limpas. Jano aguentou o tratamento sem ganir, apenas olhando para Maurício com olhos cansados, mas ainda alertas. Hércules tremia, mais por choque que por dor. Brutus já roncava, deitado no chão da sala. Maurício lhes deu água, comida, que eles recusaram, e deixou-os descansar. Então tratou de si mesmo. Percebeu que tinha arranhões nos braços, cortes superficiais de galhos, uma torção no tornozelo que começava a inchar. Limpou os ferimentos, engoliu 2 analgésicos com água, sentou-se à mesa da cozinha. 3:30 da manhã. Ele havia atirado, ferido a criatura, os cães a haviam atacado. Ela escapara. Parcialmente uma vitória, parcialmente uma derrota. A criatura estava ferida, mas não morta, e agora sabia que ele lutaria. Sabia que os dogos lutariam. O elemento surpresa acabara. Da próxima vez, seria diferente, mais perigoso. Maurício olhou para a Winchester sobre a mesa, para o facão ao lado, para o revólver na cintura. Armamento suficiente para enfrentar homens, talvez até onças. Mas aquela coisa que andava em 2 patas e mergulhava em córregos e resistia a tiros calibre 30-30, ele não sabia, só sabia que não ia desistir. Pegou o celular, tentou ligar para os filhos, sem sinal. Tentou novamente, nada. Guardou o aparelho. Talvez fosse melhor assim. Se contasse o que acontecera, eles achariam que estava louco, ou pior, viriam tentar ajudar e acabariam mortos.
Maurício cochilou na cadeira, acordando em sobressaltos, mão indo automaticamente para a Winchester. O sol nasceu às 5h40. Ele saiu para o terreiro, corpo dolorido, e inspecionou os arredores. Encontrou mais sangue, muito sangue. Trilha de gotas levando até a cerca norte, depois desaparecendo. A criatura perdera sangue significativo. Talvez morresse por conta própria. Talvez se escondesse para lamber as feridas e nunca mais voltasse. Maurício quase acreditou nisso. Quase. Ele passou o dia em vigília nervosa. Winchester sempre à mão. Dogos descansando, mas alertas. Trocou as bandagens de Jano 2 vezes. O corte era feio, mas começava a coagular. Hércules ainda mancava, mas conseguia andar. Brutus voltara ao normal. Apenas algumas escoriações superficiais. À tarde, Maurício pegou a caminhonete e foi até o ponto da propriedade onde o celular pegava sinal. Gravou um vídeo curto explicando o que acontecera. Enviou para os 2 filhos. Escreveu uma mensagem. Se algo acontecer comigo, assistam isso. E não venham para cá sozinhos. Apertou enviar. Depois voltou para a casa. Fez comida simples. Arroz, feijão, ovo frito. Comeu mecanicamente, sem sentir sabor. Limpou a Winchester, verificou cada mecanismo, recarregou. Afiou o facão novamente. Conferiu o revólver. Preparou-se. Porque sabia, no fundo dos ossos, que não acabara. Que a criatura voltaria. E desta vez, seria para matar. A noite caiu, e com ela veio um silêncio diferente. Mais pesado, mais tenso. Maurício ligou os holofotes, trancou a casa, posicionou-se na cadeira com a Winchester. Os dogos estavam inquietos, circulando, farejando. Jano, mesmo ferido, mantinha-se alerta, orelhas eretas, focinho testando o ar. As horas passaram devagar. 8, 9, 10, 11, meia-noite. Maurício forçava-se a permanecer acordado, beliscando a própria pele, mordendo o lábio. Não podia dormir. Não esta noite. 1 da manhã. 2. Nada. Talvez a criatura realmente tivesse ido embora. Talvez os ferimentos fossem graves demais. Talvez o vidro da janela da cozinha explodiu para dentro. Maurício girou, erguendo a Winchester, mas algo enorme já estava dentro da casa, pulando pela abertura, caindo no chão da cozinha com impacto que sacudiu as tábuas. A criatura. Maior ainda sob o teto baixo da casa, pelagem manchada de lama e sangue seco, olhos amarelos fixos, mandíbulas abertas mostrando fileiras de dentes irregulares. Maurício disparou. O projétil acertou o peito da criatura, mas ela nem cambaleou, apenas rosnou e avançou. Maurício recarregou, atirou novamente, acertou o ombro. A criatura grunhiu, mas continuou vindo, rápida demais, fechando a distância. Maurício largou a Winchester, sacou o facão. A criatura se lançou sobre ele. Maurício rolou para o lado, lâmina cortando o ar, acertando o flanco da criatura. Sangue quente espirrou em seu rosto, cheiro de ferro e podridão enchendo suas narinas. A criatura girou, garras rasgando o ar onde a cabeça de Maurício estava segundos antes. Ele recuou, bateu contra a parede, sem espaço para manobrar. A criatura avançou novamente. E então os 3 dogos se lançaram. Jano, Hércules e Brutus atacando em uníssono, formação perfeita, mandíbulas procurando alvos vitais. Jano agarrou a garganta da criatura por trás. Hércules cravou os dentes na pata dianteira. Brutus foi direto para o ventre exposto. A criatura urrou, tentando sacudir os cães, mas eles se mantinham presos, travados, peso morto pendurado. Maurício aproveitou. Avançou com o facão, lâmina de 16 polegadas entrando profundo no pescoço da criatura, rasgando músculos, cortando artérias. Sangue jorrou em jato, quente, viscoso, cobrindo Maurício, cobrindo os cães, cobrindo o chão. A criatura cambaleou, enfraquecendo. Maurício puxou o facão e golpeou novamente. E novamente, e novamente, cortando, rasgando, destruindo. A criatura caiu de lado, tremendo. Os dogos não soltavam, mandíbulas travadas, rosnando através dos dentes cerrados. Maurício deu um passo atrás, ofegante, coberto de sangue, facão pingando. A criatura ainda se mexia, mas fraco, espasmos finais. Ele observou, coração galopando, enquanto a coisa morria. Levou quase 5 minutos. 5 minutos de tremores, de respiração entrecortada, de olhos amarelos gradualmente perdendo o brilho, até que finalmente ficou imóvel. Silêncio. Apenas a respiração pesada de Maurício e dos dogos.
Ele soltou o facão, caiu de joelhos, mãos tremendo incontrolavelmente. Olhou para a criatura morta no chão da sua cozinha, enorme mesmo na morte. Pelagem cinza escura e irregular, corpo musculoso e deformado, cabeça alongada, mandíbulas cheias de dentes quebrados. Real. Física. Morta. Maurício começou a rir, um som histérico, meio soluço, meio gargalhada. Tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, tinha conseguido. A coisa estava morta. Ele estava vivo. Os dogos estavam vivos. Vencera. Jano soltou a presa finalmente, cambaleando para trás, coberto de sangue da cabeça às patas. Hércules e Brutus também soltaram, exaustos. Os três se deitaram no chão, ofegantes. Maurício engatinhou até eles, passou as mãos ensanguentadas pelas cabeças dos animais. Bom trabalho, sussurrou, voz rouca. Bom trabalho, meus meninos. Os dogos lamberam suas mãos, cansados demais para muito mais. Maurício ficou ali, ajoelhado no chão coberto de sangue, ao lado dos três cães e da criatura morta, enquanto o amanhecer começava a clarear as janelas. E soube que contra tudo, contra toda lógica, sobrevivera. Mas sabia também que o preço ainda estava por ser contado. Antes de continuar, quero fazer uma pausa para conectar com você que nos assiste. Deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, seu país, seu estado, sua região. Porque histórias como a de Maurício Esteves não acontecem só no Mato Grosso do Sul. Cada canto do Brasil, da América Latina, do mundo, tem seus próprios encontros com o inexplicável, seus próprios segredos que as autoridades preferem ignorar. Que mistérios sua região esconde? Que relatos foram enterrados no silêncio? Comente aqui. Porque quanto mais vozes se juntam, mais difícil fica manter essas verdades escondidas. Maurício permaneceu sentado no chão da cozinha por quase uma hora, incapaz de se mover, olhando fixamente para o corpo da criatura. A luz do amanhecer entrava pelas janelas quebradas, iluminando a cena de carnificina com clareza brutal. Sangue por toda parte, nas paredes, no teto, empoçado no chão de tábuas corridas, manchando tudo com vermelho escuro que começava a oxidar para marrom. O cheiro era insuportável. Ferro, vísceras, almíscar rançoso da criatura, suor e medo de homem. Maurício finalmente se forçou a levantar, joelhos estalando, corpo inteiro protestando. Cada músculo doía. Sentia como se tivesse sido atropelado por uma boiada. Olhou para as próprias mãos. Tremiam incontrolavelmente, cobertas de sangue seco até os cotovelos. Caminhou até a pia, abriu a torneira, lavou as mãos mecanicamente. A água escorria vermelha pelo ralo. Ele esfregou, esfregou, mas o sangue parecia ter impregnado nas linhas da palma, sob as unhas, nos calos antigos. Desistiu. Secou as mãos na calça já arruinada e voltou-se para a criatura morta. Precisava fazer algo com aquilo. Não podia simplesmente deixar apodrecendo na cozinha. Mas o quê? Queimar? Enterrar? Chamar alguém? Cada opção carregava problemas próprios. Se chamasse autoridades, teriam perguntas que Maurício não saberia responder. Se queimasse, o cheiro atrairia a atenção. Se enterrasse, sempre existiria o risco de ser descoberto. Os dogos estavam deitados na sala, lambendo os próprios ferimentos, exaustos demais para se moverem. Maurício examinou cada um rapidamente. Jano tinha o corte do ombro reaberto, sangrando lentamente. Hércules tinha novos arranhões no focinho e nas patas dianteiras. Brutus parecia ter levado uma pancada forte nas costelas, respiração um pouco ofegante. Todos precisavam de veterinário. Maurício pegou o celular, verificou o sinal, uma barrinha fraca. Marcou o número da clínica veterinária de Miranda, a cidade mais próxima. Atendeu a secretária. Maurício pediu que a veterinária viesse até o rancho. Era emergência, 3 cães feridos em ataque de animal silvestre. A secretária hesitou, disse que precisaria verificar a agenda. Maurício elevou a voz. Não era pedido, era urgência. A mulher concordou, disse que a doutora chegaria em 2 horas. Maurício desligou. 2 horas. Tempo suficiente para fazer alguma coisa. Ele olhou novamente para a criatura. Precisava pelo menos movê-la para fora da casa antes da veterinária chegar. Não podia explicar aquilo. Não tinha explicação que fizesse sentido. Foi até o galpão, pegou uma lona grossa, cordas, voltou.
Estendeu a lona no chão, ao lado do corpo, e então, respirando fundo, começou a puxar a criatura. Era incrivelmente pesada, devia pesar mais de 100 quilos. Maurício puxou, arrastou, músculos gritando protesto, até conseguir rolá-la para cima da lona. Embrulhou o corpo o melhor que pôde, amarrou com cordas, depois arrastou a lona inteira para fora da casa. Cada metro era agonia. Seu corpo já estava no limite. Mas continuou, centímetro a centímetro, até ter a criatura embrulhada no terreiro. Parou para respirar, suor misturando-se com sangue seco, criando uma pasta repugnante sobre a pele. Olhou ao redor. Onde colocar aquilo? Decidiu pelo barracão nos fundos, onde guardava ferramentas e sacos de ração. Puxou a lona até lá, escondeu o embrulho atrás de pilhas de sacas. Não era solução permanente, mas serviria até decidir o que fazer definitivamente. Voltou para a casa e começou a limpar. Água, sabão, esfregão. Limpou o chão, as paredes, tentou remover as manchas mais evidentes. Não conseguiu tudo. Sangue tinha impregnado nas tábuas de madeira, manchas fantasmas que permaneceriam. Mas pelo menos não parecia mais cena de massacre. Parecida apenas com cozinha muito suja de fazenda. Juntou os vidros quebrados, improvisou cobertura temporária para a janela com tábuas e pregos. Trocou de roupa, vestindo calça limpa e camisa que cheirava a sabão. Olhou-se no espelho embaçado do banheiro. Rosto magro, barbudo, olheiras profundas, olhos vermelhos de exaustão e adrenalina. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Talvez tivesse. A veterinária chegou às 9h15 da manhã, dirigindo uma caminhonete Hilux branca com logo da clínica na porta. Era mulher de 40 e poucos anos, cabelos presos em rabo de cavalo, expressão profissional. Cumprimentou Maurício com aperto de mão firme e perguntou pelos animais. Ele a levou até os dogos. Ela examinou cada um com atenção, olhar experiente avaliando ferimentos. Perguntou o que tinha acontecido. Maurício disse que foi ataque de onça durante a noite. Os cães defenderam a propriedade. Ela olhou nos olhos dele por um momento longo, depois voltou ao trabalho sem comentar. Limpou os ferimentos de Jano, aplicou pontos, 8 no total. Enfaixou as costelas de Hércules depois de apalpar e confirmar que não havia fraturas. Tratou os arranhões de Brutus com pomada e antibiótico. Aplicou injeções de anti-inflamatório nos 3. Disse que ficariam bem, eram cães fortes, recuperariam rápido. Maurício perguntou quanto devia. Ela citou um valor. Ele pagou em dinheiro, notas amassadas tiradas da carteira velha. Ela guardou o dinheiro, começou a arrumar os materiais. Então perguntou, voz casual, mas olhos atentos. Conseguiram matar a onça? Maurício hesitou. Depois disse que sim. Ela acenou lentamente. Onde está o corpo? Maurício disse que queimou. Onça morta atrai urubu, atrai problema. Ela olhou para ele novamente, aquele olhar penetrante que sugeria que sabia que ele estava mentindo, mas não ia pressionar. Cuidado com infecção, disse finalmente. Nos cachorros e em você. Se tiver febre, procure médico. Maurício prometeu que sim. Ela foi embora. Maurício ficou sozinho novamente. Sentou-se na varanda, olhando para a imensidão de terra que se estendia ao redor da propriedade. 380 hectares, 40 anos de trabalho. Seu reino, seu território, defendido, preservado. Mas a que custo? Olhou para os dogos descansando na sombra. Jano com o ombro enfaixado. Hércules ainda mancando levemente. Brutus finalmente comendo ração com apetite voraz. Tinham lutado ao lado dele. Tinham arriscado as vidas. E venceram. Juntos. Aquilo significava algo. Significava que não estava sozinho. Que tinha aliados. Que a terra que amava valia ser defendida. Mas também significava que agora carregava um segredo. Um corpo embrulhado em lona no barracão dos fundos. Uma criatura que não deveria existir. Evidência física de algo que o mundo preferia não reconhecer. Maurício pensou em chamar jornal, chamar universidade, chamar alguém que estudasse aquilo cientificamente, mas se lembrou das palavras de Ernesto. Sempre tem outro. Se expusesse a criatura, se provasse sua existência, talvez viesse mais atenção. Talvez viessem pesquisadores, curiosos, caçadores. Talvez a próxima criatura viesse atrás dele especificamente como vingança.
Ou talvez simplesmente confiscassem o corpo e arquivassem em algum porão de instituto, negando tudo publicamente. Ele já vira como funcionava. O silêncio institucional, a recusa em reconhecer. Então Maurício tomou a decisão. Naquela tarde, carregou a criatura embrulhada até a caminhonete. Esforço brutal que quase o fez desmaiar. Dirigiu até o ponto mais remoto da propriedade, área de brejo, onde o gado nunca ia, onde a vegetação era densa e a terra pantanosa. Cavou uma cova profunda, usando pá e força que não sabia que ainda tinha. Levou 3 horas. Quando terminou, estava com as mãos em carne viva, costas em agonia. Baixou a criatura na cova, lona e tudo, cobriu com terra, nivelou, espalhou folhas e galhos secos por cima, disfarçando. A criatura desapareceu, engolida pela terra. Maurício ficou ali parado, olhando para o chão, respirando pesado. Parte dele sentia alívio, livrar-se do fardo físico. Parte sentia culpa, enterrar evidência, perpetuar o silêncio. Mas era sua escolha, sua terra, sua decisão. Ele voltou para a caminhonete e dirigiu de volta para casa. Durante os dias seguintes, a vida retomou rotina estranha. Maurício consertou a janela quebrada, limpou as últimas manchas de sangue, alimentou o gado, verificou as cercas. Os dogos se recuperavam visivelmente. Jano já corria de novo, embora ainda favorecendo o ombro ferido. Hércules não mancava mais. Brutus estava completamente normal. Era como se nada tivesse acontecido, exceto que Maurício dormia menos. Acordava no meio da noite com o coração disparado, ouvindo sons que não existiam. E os dogos, mesmo curados, mantinham vigília constante, atentos, sempre olhando para a linha de árvores ao norte. Uma semana depois do ataque, os filhos vieram visitar. Tinham assistido ao vídeo que Maurício enviara. Estavam preocupados, queriam vê-lo pessoalmente. Maurício recebeu-os na varanda, abraços longos, perguntas rápidas sobre a saúde dele e dos cachorros. Eles perguntaram sobre o vídeo. Se a tio. Maurício deu de ombros, disse que foi ataque de animal, que exagerou no momento, que estava tudo bem agora. Eles insistiram em vender a propriedade, mudar para a cidade, viver perto deles. Maurício recusou educadamente, mas com firmeza. Era a terra dele, não ia abandonar. Os filhos olharam um para o outro preocupados, mas não pressionaram. Ficaram o final de semana, ajudaram com reparos, cozinharam refeições fartas. E quando foram embora domingo à tarde, Maurício ficou sozinho novamente. Mas desta vez o isolamento não pesava, porque provara para si mesmo que podia defender o que era seu, que tinha os meios, a coragem, os aliados, os dogos deitados aos seus pés, a Winchester ao alcance da mão, a terra conhecida sob as botas. Ernesto ligou alguns dias depois. Perguntou como Maurício estava. Maurício disse que estava bem. Houve silêncio do outro lado. Depois Ernesto perguntou se o problema tinha sido resolvido. Maurício disse que sim. Outro silêncio. Então o velho disse voz baixa: "Cuida das costas, sempre cuida das costas." E desligou. Maurício ficou pensando naquelas palavras. Sempre tem outro. Talvez fosse verdade. Talvez daqui a 10, 12 anos, outra criatura aparecesse. Talvez atacasse outro fazendeiro isolado, outra propriedade próxima ao córrego do veado morto. Ou talvez aquela tivesse sido a última. Talvez o ciclo tivesse sido quebrado. Maurício não sabia. Não tinha como saber. Mas sabia que, se outra viesse, ele estaria pronto. Os dogos estariam prontos. A terra seria defendida. Porque alguns lugares valem lutar. Alguns territórios valem sangue. E alguns homens simplesmente não sabem recuar. Maurício Esteves era um desses homens. 62 anos, corpo marcado por décadas de trabalho duro, mãos calejadas, espinha curvada pelo peso da terra, mas ainda de pé, ainda resistindo, ainda guardião do próprio reino. As noites continuavam longas, o silêncio continuava pesado, mas Maurício não tinha mais medo. Tinha respeito. Respeito pelo que vivia além das cercas, nas matas escuras, nos córregos que murmuravam segredos antigos. Respeito pelo poder da natureza de produzir coisas que desafiavam compreensão. Mas não medo. Nunca mais medo. Ele aprendera que monstros podiam sangrar, que impossível podia morrer, que até o inexplicável tinha limites. E enquanto o sol se punha sobre o cerrado, tingindo o céu de laranja e vermelho,
Maurício sentou-se na varanda com uma garrafa de cerveja morna e os 3 dogos aos pés. Brutus, Hércules e Jano, cicatrizes novas, marcando corpos brancos, olhos ainda vigilantes, mas descansados, confiantes, vencedores. Maurício ergueu a garrafa em brinde silencioso. Aos que lutam quando seria mais fácil fugir. Aos que defendem o que amam, mesmo sabendo que o preço pode ser alto. Aos animais leais que morrem ao lado do dono antes de abandoná-lo. E aos segredos que permanecem enterrados, não por covardia, mas por escolha. Porque algumas verdades não precisam ser provadas, algumas vitórias não precisam de testemunhas, algumas batalhas são travadas no escuro, longe dos olhos do mundo, e o único julgamento que importa é o próprio. Maurício bebeu a cerveja, sentindo o líquido amargo descer pela garganta. Olhou para a linha de árvores ao norte, para a mata ciliar, onde tudo começara, e soube com certeza profunda e inabalável que nunca mais veria aqueles olhos amarelos brilhando na escuridão. Não ali, não na terra dele, porque aquele território fora marcado, com sangue, com luta, com vitória, e os que habitavam as sombras sabiam respeitar fronteiras quando defendidas com unhas e dentes. Se esta história te fez questionar o que mais se esconde nas zonas rurais que ninguém vigia, o que acontece quando homens solitários enfrentam o impossível armados apenas com coragem e lealdade canina, então inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o caso de Maurício Esteves não é único. Há outros relatos, outras propriedades, outros confrontos acontecendo agora mesmo no Brasil profundo, enquanto as cidades dormem ignorantes. Você acha que o silêncio protege ou condena? Que quando autoridades se recusam a ver, quando instituições negam, quando a verdade é enterrada junto com as evidências, isso mantém pessoas seguras ou apenas perpetua o ciclo? Deixe sua resposta nos comentários, porque cada voz que se levanta torna mais difícil manter essas histórias escondidas. E talvez, só talvez, alguém que precise ouvir isso antes de ser tarde demais esteja assistindo agora.